Boa noite, senhor presidente em exercício, boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Eu serei breve no meu pronunciamento de hoje, até porque nós temos projetos a serem votados, que é o caso do projeto do Mural da Transparência, que eu já falei nessa casa, e do Bombeiro Civil. O que eu quero, na verdade, eu quero começar meu pronunciamento lembrando que segunda-feira passada se expirou os 30 dias, que foi o prazo que a governadora pediu para ter um panorama da nossa cidade. E eu acabei de receber uma mensagem que diz que teve mais uma vítima na rua Olímpio Maciel, Sérgio Borges, foi morto com 3 tiros, ainda há pouco. E com isso nós somamos 92 homicídios. Então, realmente, sei que essa casa já vem discutida por diversas vezes, a situação é muito grave. Nós nos reunimos com a governadora e ela disse que mandaria uma força-tarefa, como é do conhecimento de todos, e depois dos 30 dias ela iria sentar e fazer esse panorama e ver o que poderia ser feito. O que eu quero registrar para vocês é que, assim, fruto da audiência pública também, que aconteceu no dia 11 do mês passado, alguns compromissos foram assumidos. E é lamentável a gente ver que 30 dias se passaram e nem o que a governadora prometeu ela teve capacidade de fazer. Então, assim, é muito sério. Ela, através do representante do secretário, senhor Aldair, na audiência pública, e eu até vendo a filmagem da audiência pública, ele coloca que vinham equipamentos para que a polícia tivesse condições de trabalhar, que também concordo com a opinião, não é só polícia, mas assim, a polícia também é extremamente importante, até pela situação que nós nos encontramos. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, são questões a médio e longo prazo. Então, eu acho que o que ela prometeu, ela não teve capacidade de fazer e cumprir. Eu não sei se já marcaram uma reunião para essa devolutiva, esse panorama, realmente não estou sabendo, mas eu até confesso que não tenho nem ânimo de ir, porque ir para escutar promessa realmente é uma perda de tempo. É melhor tentar ficar em casa, estudar, ou em casa, com a população, estudar para ver o que a gente pode efetivamente fazer. Como todos sabem também, eu propus um projeto de lei nessa casa, que foi aprovado por unanimidade, que cria o Conselho Municipal de Segurança. Nós estamos aguardando, né, a resposta do Executivo, e eu espero que, no curto período de tempo, a gente possa ter essa resposta para tentar, né, começar a discutir nesse âmbito municipal o que realmente pode ser feito. E até com relação às emendas ao orçamento, a gente conversei com o vereador Edivaldo, a gente inclui a questão da guarda municipal. Eu também fiz um requerimento nesta casa e encaminhei para o prefeito para que fosse criada a Secretaria Municipal de Segurança. Afinal de contas, o que nós vivemos é uma situação muito delicada, e nós precisamos decidir o que fazer no âmbito municipal. Teve até um jovem que na terça-feira, se eu não me engano, foi o jovem Gerson Lázaro, ele disse: não vamos ficar só na conversa, talvez mencionando que aqui a gente fale muito dessa insegurança. Concordo também com o Jefferson, mas assim, algumas coisas estão sendo propostas, e eu espero que no curto período de tempo a gente possa ver as ações, ver o fruto disso. E estou só esperando realmente essa resposta do Conselho, o projeto vindo, com a aprovação do prefeito, para que nós possamos realmente tentar traçar algumas outras diretrizes para esse problema. Eu quero registrar também que na semana passada nós tivemos aqui a Marcha para Jesus, que foi uma mobilização das igrejas evangélicas e em busca da paz. O tema era Minha Cidade Pertence a Deus. Confesso que achei muito bom, participei, mesmo com minhas limitações, mas achei muito bom, pelo fato de ver tantos jovens ali reunidos, buscando a Deus, buscando orientação, pedindo a Deus por essa cidade, que essa cidade realmente está vivendo, eu acredito que nos piores momentos, e com certeza eu acho que tudo é válido. Então, ver as igrejas reunidas, muitos questionaram que poderia ter muito mais gente, mas eu confesso a vocês que eu fiquei tão feliz, porque a gente sabendo de como vive hoje a criminalidade, então quando a gente consegue ver esses jovens reunidos num outro objetivo, realmente a gente fica feliz. Claro, muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser pensada, nós temos que pensar
coisas importantes para os jovens, né, envolver esses jovens para que eles saiam da marginalidade e da criminalidade. Então, com certeza, são coisas que a gente precisa pensar. Uma outra questão, eu quero lembrar também, né, como já foi dito aqui pelo presidente e por outros vereadores, o Dia da Consciência Negra. Mas eu quero dizer para vocês que, assim, embora a gente tenha esse dia, nós vivemos hoje imbuídos de muito preconceito. Né? Nós vivemos hoje imbuídos de um sentimento ruim e que, embora exista esse dia seja comemorado, na prática, o que seria, para mim, ao meu ver, extremamente importante é que nós nos conscientizássemos e colocássemos que o respeito ao ser humano ele deve ser todos os dias. Isso, o respeito ao negro, o respeito ao deficiente, o respeito às crenças de cada um. Então, que nós possamos, principalmente, acho louvável sim, no Dia da Consciência Negra, mas que nós precisamos ter principalmente essa mente, essa consciência de mudança, de que todos os dias é dia de consciência. Consciência negra, consciência branca, consciência amarela, consciência de tudo, consciência do que nós realmente temos que fazer, temos que nos respeitar. E eu acho que, com certeza, quando isso acontecer, que no caso eu até posso colocar como uma consciência e respeito ao ser humano, né, que realmente é o que nós estamos precisando muito. Então, que isso seja lembrado todos os dias e como algo que realmente nós precisamos mudar, efetivamente mudar, né, essa consciência. Eu queria ainda, antes de finalizar, dizer para vocês que eu recebi algumas propostas também de emenda. Vou deixar para discutir isso na terça-feira, até porque a gente vai ter um tempo maior para discutir. E, com certeza, tudo isso é válido. Peço que vocês estejam presentes na terça. Né? Nós vamos dar continuidade aí à discussão. E o que eu li aqui já é extremamente importante. Tem até algumas coisinhas que eu já tive vendo que está inclusa na PPA. Mas que nós possamos realmente discutir e ver se está da forma correta, se está o que a gente pode acrescentar. Então, eu quero só registrar isso que na terça-feira nós podemos sim discutir melhor e com certeza trazer essas propostas para que sejam discutidas. Muito obrigada.